Guilherme, boa noite. Tô chegando. Bom, Guilherme, acho que conseguimos nos enfiar na conexão do Instagram, que está engarrafada, sempre mais gente fazendo live. Então, vamos ver. Guilherme, escuta, hoje a temática que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes é sobre neuromecânica de exercício. Isso aí. Ok, vamos simplificar esta palavra, neuromecânica. O que é neuromecânica, Guilherme? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né, gente? Vão entrando aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, né? Aguentem até o fim da live hoje. O Christian vai antecipar umas surpresinhas para vocês, né, Christian? Sem que dúvida. Temos umas novidades sendo planejadas. Coelho de Páscoa. Isso aí, o coelhinho de Páscoa, né? Mas, Cris, assim, neuromecânica é quando determinados aspectos neurais são relevantes para a produção de força e para como o nosso corpo interage mecanicamente com o ambiente, né? Então, além do nosso sistema nervoso central, que é responsável pelo comando, a gente vai conversar sobre outras estruturas que não estão no sistema nervoso central, não estão nem no encéfalo, nem na medula, mas que tornam a mecânica da contração muscular, a mecânica da nossa força produzida, algo infinitamente mais complexo, né? Tem uma frase que eu acho bonita, que eu encontrei ela faz algum tempo, que diz assim, que o músculo, ele é uma estrutura que vamos achar ela aqui, que ela é um biomaterial inteligente, capaz de autocontrole, independente do sistema nervoso central. Então, se a gente pensar que a musculatura, ela também é inteligente, entre aspas, né? Porque a gente vai conversar sobre o sistema musculoesquelético e a inteligência do sistema musculoesquelético, a gente pode pensar que existe um aspecto neural na forma como a gente produz força e na forma como a gente desempenha as nossas atividades. Sim. E isso a gente chama da área da neuromecânica, que é a interação entre o sistema nervoso e a mecânica da produção de força do nosso corpo. Nós temos alguns amigos, né, Guilherme, que pesquisam bastante este assunto, né? Isso aí. A neuromecânica é um termo relativamente novo, né, que foi desenvolvido aí por alguns pesquisadores e tem sido fomentada bastante hoje no Brasil, né? A gente tem um seminário que o professor Marco Vaz organiza de 2 em 2 anos só sobre neuromecânica. Então, essas questões que envolvem a contração muscular, né, a questão nervosa e a mecânica e a força produzida. Ótimo, Guilherme. Aí, tu colocaste o assunto que de várias estruturas fora o sistema nervoso envolvidas nas questões de neuromecânica. Que estruturas seriam? Como é que seria o assunto das estruturas? O que elas são? Então, a gente tem que pensar assim, Cris. Primeiro a gente tem que compreender que a gente vai avaliar hoje como que o nosso músculo e as nossas articulações, entre aspas, pensam, né? Como que a musculatura e as articulações pensam. Então a gente tem que lembrar quais são as células dentro do nosso corpo responsáveis por pensar, entre aspas, né? A gente usa essa palavra, mas são as responsáveis por tomar decisões sem o nosso conhecimento ou por nos passar informações, né? São os neurônios. Então a gente tem que pensar, bom, quais são os neurônios que estão interligados ao sistema muscular e ao sistema esquelético, capaz de nos passar informação de forma inconsciente, ou seja, eu não preciso pensar para ter essas informações, né? O sentido que a gente chama, Christian, que é o sentido da neuromecânica, é a propriocepção, que é a sensação do próprio corpo no espaço.
né? A propriocepção, inclusive, é uma área de treinamento, o treinamento proprioceptivo, né? E a gente tem algumas estruturas que são responsáveis por isso. E é isso que eu vou tentar mostrar para a gente hoje. Eu vou virar a câmera aqui. Certo. Vejamos aqui. Vamos botar aqui a tela, regular o tripé. Ótimo. Ó, ficou melhor do que eu pensei. Eu pensei que eu ia precisar fazer muito mesh aqui. Mas acho que tá bom. Conseguimos ver dois joelhos aí e um homem no meio? Dá para ver. Sim. Dá para ver. Ótimo. No lado esquerdo um músculo, um homem no meio. No lado direito um fêmur, parece. Ótimo. Um fêmur é um joelho. É isso aí. Então aqui a gente tem um vasto lateral, por exemplo, né? Patela aqui embaixo. Um vasto lateral, a gente já vai entender por que ele está assim cortado ao meio, né? Sem um pedaço aqui. E aqui nós temos um fêmur, a tíbia, a fíbula, a patela também. Ali a pelve, né? São as estruturas aqui do sistema músculo-esquelético que a gente vai usar hoje como exemplo. Tá? Sim. Sérgio94 mandou uma pergunta e eu já quero responder, Cristian. Sim, era uma coisa que eu também queria ver, né? Uma aplicação mais prática disso que estamos trazendo. Isso aí. Então, Sérgio, aguenta até o final, cara, porque assim que eu passar as bases da neuromecânica, a gente vai ver como avaliar ela, tá? Certo. E vocês podem avaliar ela em clínica, em qualquer lugar, a gente consegue avaliar ela. Bom, vamos entender. A primeira coisa que a gente tem que compreender é a questão aqui do músculo sendo uma estrutura inteligente. Ele vai ter dois neurônios que vão nos passar informações relevantes. Quem é da área da saúde já conhece bem, Christian, que é o fuso muscular, que nos dá a informação do alongamento do músculo, o quanto o músculo alonga ou o quanto ele está contraído, né? Vai dar a informação do comprimento do músculo. E aqui embaixo, o órgão tendinoso de Golgi, e eu desenhei ele ali no tendão patelar. Eu vou ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui, que daí a gente já consegue pegar tudo. O órgão tendinoso de Golgi, que está aqui no tendão patelar, que vai nos dar a informação de tensão. Então, Christian, o que a gente tem? Aqui nós temos dois neurônios, tá? Um neurônio que está localizado nos tendões, e outro neurônio que está localizado no interior do músculo, por isso que eu fiz ele assim, o músculo cortado, porque são neurônios que estão entrelaçados no músculo. Certo. Que vão nos dar duas informações diferentes. Uma, quanta força eu estou produzindo, e duas, qual é o comprimento do meu músculo. Certo? Então, com essas informações, o nosso sistema nervoso central ele é capaz de nos causar reações reflexas, que são involuntárias, ou simplesmente nos dar informações a respeito do que está acontecendo no meu corpo. Quando a gente alonga uma musculatura ou produz força, normalmente a gente sabe quanta força a gente está produzindo, porque essas estruturas estão nos dando uma informação. Então, por exemplo, quando eu levanto uma garrafa, né, eu sei quanta força eu estou fazendo, eu sei qual garrafa é mais pesada, porque eu tenho um órgão me dando essa informação. E eu sei o quanto eu estou alongando uma musculatura, porque eu tenho outro órgão me dando essa informação, que é o fuso muscular. Já nas articulações, isso vai funcionar um pouquinho diferente. Ao redor dos ossos, nós temos as terminações nervosas livres, que são responsáveis por nos dar a sensação de pressão nas articulações. Nos ligamentos, aqui eu botei o ligamento colateral, se está na fíbula lateral, tá? Que é o receptor do tipo Golgi, que vai nos dar a informação de tensão nas articulações, ou seja, o quanto está sendo puxada aquela articulação. E na cápsula articular, que envolve as nossas articulações, nós temos aqui são as terminações nervosas livres, aqui é o corpúsculo de Pacini, está errado o nome, que vão nos dar a informação de rotação. Bom, para que eu tenho que saber o que são essas três estruturas aqui, Cris? Certo.
Se eu tenho uma estrutura que me dá informação de pressão, tensão e rotação, eu vou ter o nosso sistema proprioceptivo localizado aqui na articulação. O que é o sistema proprioceptivo? Eu sei o quanto eu estou girando a minha articulação, eu sei o quanto a minha articulação está sofrendo de tensão e eu sei o quanto ela está sendo comprimida sem ninguém me falar. Tá? Um exemplo clássico desse sistema com problema é, por exemplo, quando uma pessoa rompe o ligamento cruzado anterior aqui, ele não aparece, tá? Mas ele fica aqui entre o fêmur e a tíbia. Quando ela rompe isso, e normalmente a pessoa diz assim, eu fico com a sensação de que eu não sei aonde está o meu joelho. Se ele está dobrado, se ele está esticado, se ele está flexionado, se ele está estendido. Uhum. Por quê? Porque quando há o rompimento, de um ligamento, o que acontece? Eu perco a informação do meu receptor do tipo Gold, tá? E no momento que eu perco essa informação, eu não sei se a minha articulação está estendida ou flexionada. Eu só vou renomear aqui para corpúsculo de Pacini, para ficar mais claro. E isso é um caso clássico, Christian, de como a propriocepção funciona. Quem já teve rompimentos de ligamentos sabe muito bem que a gente parece que perde uma das sensações que a gente tem na nossa articulação, que é a sensação de se está estendida, a sensação de tensão, se ela está estendida ou flexionada. E isso explica muito sobre a propriocepção no nosso corpo, Cris. Então, as estruturas que vão ser responsáveis, veja só, eu tenho uma série de estruturas neurais que vão se comunicar diretamente com a medula e depois com alguns centros da base aqui, e também com o córtex motor, que vão nos dizer o quão comprimida está a minha articulação, se ela está estendida ou flexionada, se ela está se movimentando, o quanto cada músculo está de comprimento e o quanto de força eu estou produzindo. Eu tenho um sistema nervoso músculo esquelético, né? Claro que isso aqui é o sistema nervoso periférico, são as estruturas clássicas do sistema nervoso periférico, mas a gente pode chamar isso de uma subdivisão músculo-esquelética, que são responsáveis pelo que a gente chama de sentido da propriocepção. Certo. Né? Então, falando de fisiologia básica, é mais ou menos essas estruturas, Cris, que eu trouxe para a gente para estar apresentando. O Igor faz uma pergunta aqui, Guilherme. Os hipermóveis não têm essa propriocepção, acho que é desenvolvida? É isso aí. Então, quando a gente tem uma pessoa com hiperelacidão ligamentar, com exagero de flexibilidade, né, com mobilidade exagerada e instabilidade articular, eles com certeza têm também diminuição da propriocepção. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um ligamento que deveria estar distendendo e me dando informação ao sistema nervoso central de que aquela articulação está estendida, o que acontece? Eu não tenho essa informação. Então, eu posso levar as minhas articulações a exagerar um determinado movimento, eu posso colocar a minha articulação numa postura inadequada, né, durante o exercício. E o mais clássico é a hiperextensão do joelho. Né? Normalmente, os hipermóveis hiperestendem o joelho demais. E quando eles estão de pé, eles dobram o joelho para trás, assim como se estivesse usando a cápsula articular para segurar na postura ereta, né? E isso é um caso clássico. Por quê? Porque eles não têm essa sensação bem clara de aonde, em que posição está a articulação durante essa postura estática. Por exemplo, Guilherme, quando eu faço alongamento, eu sou um pouquinho rígido, principalmente nos isquiotibiais, que eu sinto aquela dor de alongamento ali. Quem é que me causa aquela dor? Quem é que percebe aquele alongamento? Ótimo exemplo. Uhum. Quando a gente alonga a musculatura, e quem faz ela doer, né, porque a gente alongou, é o fuso muscular. Certo. O fuso muscular, quando ele não está acostumado a alcançar determinados comprimentos, ele tenta nos proteger daquele comprimento. A gente chama isso de encurtamento. Só que o que acontece? A flexibilidade, ela não é que o músculo está curto. A flexibilidade é o quê? É o meu fuso muscular
hiperativo. 90% da nossa flexibilidade é uma questão neural. Outros 10% são, por exemplo, por fáscias muito aderidas, má hidratação articular, outras questões. Mas 90% da nossa flexibilidade é explicada por uma questão neural. Por arco reflexo, o que acontece? O fuso contrai aquela musculatura que tu está alongando, e aí eu estou alongando e contraindo uma musculatura ao mesmo tempo. Resultado disso, dor do alongamento. Né? Então, o fuso muscular é quem faz esse trabalho de tentar nos proteger do alongamento exagerado. Ok. Bom, Guilherme, aí eu acho que podemos já voltar para aquela pergunta que era do Carlos. Deixa eu ver aqui se eu acho ela de novo. Como avaliar as estruturas dos músculos e articulações baseando na neuromecânica numa empresa? Então, bom, nós agora temos esta noção de como estas estruturas avaliam a própria percepção nos seus diferentes aspectos, né? Isso aí. E aí, como é que aproveitamos deste conhecimento agora para aplicá-lo com os nossos pacientes, no nosso dia a dia, com pacientes e atletas que tratamos? Então, Christian, olha só, existem métodos bem tradicionais de testar a propriocepção para pacientes bem debilitados, sabe? Tu pede para ele alongar, estender completamente o cotovelo, voltar até algum ângulo e medir de novo. São medidas assim bem para pacientes mais com deficiências. Mas, bom, como é que a gente faz para medir isso, né, no atleta? Como é que a gente faz para medir isso numa situação esportiva, né, que é a área temática hoje? Como é que é essa neuromecânica no esporte? Bom, pode parecer repetitivo, Cris, mas o teste de salto ele é uma ótima forma de conferir se os meus sistemas integrados de alongamento, força muscular, tensão articular, pressão articular e tensão ligamentar estão funcionando de maneira integrada para me trazer informações relevantes só pelo gesto do salto. Olha só que curioso, Christian. Um indivíduo que esteja com o sistema proprioceptivo da parte muscular funcionando adequadamente, então o fuso muscular e o OTG, o que acontece? Ele consegue produzir força nos momentos exatos para aproveitar os componentes elásticos da sua musculatura. Por quê? Porque ele sabe o quanto o músculo está alongando, ele sabe quanta força está passando pela sua musculatura, e quando ele percebe que ele está entrando no componente ativo e saindo do componente elástico, ele devolve com uma contração muscular durante o salto, que é o salto do Counter Movement Jump, que a gente já discutiu várias vezes aqui. Certo. Uma pessoa com um bom sistema proprioceptivo funcionando, muscular, de OTG, né, o órgão tendinoso de Golgi, e difuso muscular, ele vai ter que saltar de 10 a 30% mais durante o salto com contramovimento em comparação com o salto agachado, o salto sem contramovimento. Então, o counter movement jump tem que ser de 10 a 30% maior que o squat jump. Se for menos que 10% maior, significa que esse mecanismo proprioceptivo está insuficiente. E se estiver mais que 30%, ou seja, se ele saltar 50% mais no counter movement jump do que em comparação ao squat jump, o que vai acontecer? Significa que esse sistema está hiperreativo, tem algo inadequado que durante o squat jump ele não consegue produzir força suficiente para estar saltando. Explosão, né? Isso aí. Ótimo, Guilherme. Boa colocação, então. Fazer teste para ver a resposta elástica, e que aí a gente entende se a pessoa está tendo, né? E o counter movement jump é um salto perfeito para ter este comparativo, né? Junto ao squat jump, tem que fazer os dois para ver as diferenças, né? Isso aí. Muito bem. E aí acho que a pergunta que tem mais uma pergunta aqui que eu achei. O Lucas aqui vai colocar. Antes de responder a pergunta, pessoal, se vocês estão gostando aqui do assunto, coloquem ali um corzinhos, dá um pouco de corações para o Guilherme, que está repassando para a gente esse conhecimento, e também para os colegas que pode ser interessante este assunto, compartilha a live, ali você vai ver que tem
um aviãozinho ali, uma setinha, é só clicar ali para compartilhar com alguém dos amigos de vocês. Obrigado pelos corações. Mandem chuvas de corações ali para o Guilherme, que está compartilhando estas coisas. Obrigado, gente. Ok, aí temos o Lucas aqui, que pergunta. Se sim... não, desculpa, a pergunta é um pouquinho mais para cima. A propriocepção está relacionada com o controle na velocidade angular dos movimentos na corrida? Olha só, sim, a propriocepção, ela está nos dizendo aonde está a minha articulação, em que momento, né, pelos 3 receptores articulares, e o quanto de força eu estou produzindo com um determinado alongamento muscular. Né? Então, são as 5 informações que eu tenho, né? Que eu tenho integradas para fazer esse conjunto. Durante a corrida, que nós temos assim, de situações que eu consigo dar de exemplo para isso? Né? Por exemplo, a postura do ângulo de ataque do pé quando eu estou correndo. Né? Como é que funciona isso? Imagina o solo, né, Christian? Certo. Quando eu tenho que encostar aqui no solo com o meu pé, eu tenho um ângulo de ataque da minha tíbia. Então, a minha tíbia ela pode atacar o solo assim, ela pode atacar o solo assim, né, eu posso já entrar com o joelho dobrado, mas é inadequado, né? Mas, enfim, eu posso entrar com diversos ângulos da minha tíbia em relação ao solo. O que acontece? Um indivíduo com a propriocepção desenvolvida, ou seja, ele sabe qual é o quanto de rotação ele tem que ter no seu joelho, o quão alongado tem que estar suas musculaturas de quadríceps, isquiotibiais, e o quanto de força elas têm que fazer, o que ele vai saber? Ele sabe que esse é um dos determinantes importantes e que uma das posições ótimas para iniciar a produção de força é com a tíbia a aproximadamente 90 graus com relação ao solo. Então, o que acontece? Se eu atacar o solo, eu vou vir com o joelho estendido, mas no momento em que eu encostar o chão, eu estiver com a minha tíbia a 90 graus, eu vou ter o ângulo ótimo para produzir força com relação à força de reação do solo para empurrar o chão para trás. E não é que isso se relaciona depois também com a força de reação do solo, que foi a temática de uma das nossas lives anteriores? Então, a propriocepção ela vai me dizer também qual é a interação do meu corpo com o ambiente externo. Certo. Tu vai sentir o atrito, tu vai sentir né, a posição do tornozelo, vai sentir, né, que depois implica nas respostas dos músculos sobre estes posicionamentos. Isso então, aí. Então, ele coloca depois sempre o Lucas, né? Se sim, possivelmente está relacionada com o desenvolvimento de lesões? Sim, sim. Uma situação também que a gente pode dizer que a propriocepção tem a associação, Christian, é, por exemplo, nos momentos de lesão aguda por entorse. Certo. Tá? Que são 2, né? O entorse de tornozelo e o rompimento de ligamento cruzado anterior. Sim. Por que esses entorses acontecem? Normalmente porque eu não tenho ou força suficiente para controle da minha articulação, né? Que é um dos exemplos, ou eu não tenho feedback sensorial desse sistema para dizer para o meu corpo, tem uma articulação girando inadequadamente, né? Quem nos acompanha aqui, né, com certeza já manja do mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, né? Que é a rotação do fêmur independente da rotação da tíbia. Por que isso acontece? Ou por falta de força, ou por falta de algo dentro do meu corpo que me diga que a minha tíbia está girando, que o meu fêmur está girando sem a minha tíbia estar girando. E aí o que acontece? Eu faço um entorse do joelho e rompo o ligamento cruzado anterior. E este mesmo tipo de entorse é o que acontece com o tornozelo. Por exemplo, eu piso numa superfície irregular e o meu tornozelo entra numa posição adequada e esses proprioceptores não me dão a informação rápido o suficiente para eu responder produzindo força e estabilizar aquela articulação. Então, sim, a propriocepção ela vai ter relação com uma série de lesões. E é muito simples de treinar isso, né? É só eu colocar o meu atleta em situações de instabilidade. A gente fala muito sobre isso no curso de salto, que uma das principais formas de ganhar controle articular durante o salto é desafiando o sistema nervoso central, é trazendo situações de desafio
para os sistemas de controle, instabilidade, apoio unipodal, superfícies instáveis, movimentos segmentares enquanto eu estou fazendo o meu exercício, né? Isso são coisas que vêm, inclusive, de uma escola de exercícios que é lá dos anos 70, que se chama escola postural, mas que, eu não sei, o pessoal esquece, às vezes, das escolas clássicas, mas que nos traz como ensinar o sistema nervoso central a reagir a perturbações externas. Certo, certo. Sim, sim. Eu, no meu passado de esportivo amador e de entorse, pegava um monte, né? Principalmente jogando futebol, né? Também Sim. fazendo snowboard. Aí depois era treino de propriocepção, ponto. Era treino de propriocepção, né? Isso era crucial, assim. E tem aqui espaço. Paniagua, fala um pouco de alongamento e flexibilidade, porque é diferente e muita gente confunde. Cara, espero que tenha algum aluno meu de fisiologia do exercício agora assistindo essa live, porque ele saberia explicar perfeitamente isso. Eu falei isso na nossa última aula online, exatamente sobre esse tema. Vamos lá. Assim, ó, o que acontece, Christian? A gente tem uma capacidade física chamada flexibilidade. O que é isso? É o quanto eu alcanço de amplitude de movimento em uma determinada articulação. Então, por exemplo, eu posso ter uma super flexibilidade assim eu não consigo mostrar minha perna aqui, uma super flexibilidade do meu posterior e fazer uma flexão de quadril, posterior de coxa, e fazer uma flexão de quadril bem grande, né? Uma bailarina que consegue trazer, por exemplo, a perna aqui para o lado da orelha de tão flexível que é. Certo. Né? Isso é a flexibilidade. O alongamento, ele é um dos métodos que a gente tem dentro dessa área da capacidade física de flexibilidade. Só que o que acontece? Nós temos diversos métodos de treinamento de flexibilidade. E aqui é toda uma grande área, né? Flexibilidade ativa, estática, balística. Todos esses são métodos de treinamento. Só que eles se diferenciam do alongamento numa questão muito importante. O tempo que eu permaneço fazendo esses exercícios vai trazer repercussões diferentes no meu corpo. Tá? Então, por exemplo, se eu fico 30 segundos ou mais fazendo um exercício de alongamento, eu estou treinando flexibilidade. O resultado disso, eu diminuo a tensão do meu músculo e ganho amplitude de movimento a longo prazo. Inclusive, por algumas horas, eu posso até perder um pouquinho de força máxima. Tá? Eu posso até perder um pouquinho de força por algumas horas. Já o alongamento, ele vai ser um exercício de flexibilidade breve, de pouquinho tempo, tá? Para basicamente diminuir a tensão muscular. Eu não ganho flexibilidade só alongando, ou fazendo exercícios curtos de amplitude, né? Eu vou um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né? Mas eu diminuo a minha tensão muscular. Então, por exemplo, se eu quero me preparar para uma competição, para um salto, para uma corrida, né? O que eu faço? Eu faço alongamentos de duração curta, né? Esses de até 10 segundos. E aí o que vai acontecer? Eu vou diminuir a tensão da minha musculatura e com isso eu vou ganhar velocidade, Cristiano. Olha só que interessante. Certo. Treinar flexibilidade pode piorar a minha força durante algumas horas, mas alongar minha musculatura, ou seja, ficar pouquinho tempo alongando ela dinamicamente, ou até passivamente também, vai melhorar a minha capacidade de produzir tensão por diminuir a aderência, por melhorar o preparo da musculatura. Então, existe essa questão assim, flexibilidade é uma capacidade física, alongamento é um dos métodos que é quase o treinamento dessa capacidade física, mas não é, porque o treinamento dessa capacidade física eu preciso permanecer mais de 20, 30 segundos fazendo exercício, e o alongamento é aquele clássico, conta até 10 fazendo assim e para, né? Que todo mundo conhece. Certo. Esse não melhora a amplitude de movimento, mas diminui tensão de forma benéfica para a musculatura. Escuta, Guilherme, eu me lembro anos atrás, sempre no meu passado amador, né, que era recomendado, né, na época, fazer alongamentos 3 séries de 10 segundos. 3 séries de 10 segundos,
Sim. E eu me lembro quando era assim, bem menino, assim, 10 e 12 anos, jogando futebol, que a gente fazia antes e depois, essas 3 séries de 10 segundos. E hoje é totalmente diferente o conceito disso, né? Como tu colocaste esta questão. Mas as 3 séries de 10 segundos ainda vale ou como uma de 10 3 de segundos? 10. Então, Cris, como eu estou repetindo a tarefa algumas vezes, Uhum. até é possível que eu tenha ganhos de amplitude de movimento. Mas o que os artigos têm apresentado é que o ganho significativo de amplitude de movimento vem com o tempo superior a 30 segundos, né? Tu vê Uhum. artigos assim que ficam 30, 40, 50 segundos, tu tem resultados muito superiores aos que ficam os famosos 10 segundos, né? Tu Certo. tem uma evolução muito mais Uhum. acentuada, né? Ok. Tem uma pergunta do Eric ali, né? Sim. Chegou depois da do... O trabalho propositivo é indicado para crianças e adolescentes, tendo em vista que estão em fase de desenvolvimento muscular e articular? Cara, Eric, acho que essa tua pergunta, ela é totalmente pertinente, né? Eu acho que é o treinamento mais indicado para esses jovens, sabe? Aprender a controlar a própria musculatura, ter coordenação, feedback sensorial, eu acho que é muito mais importante para um adolescente do que, por exemplo, ter força máxima, né? Então, sim, eu acho que é um treinamento extremamente indicado para quem está em desenvolvimento, porque são capacidades que vão permanecer desenvolvidas durante a vida adulta, com certeza, né? Então sim, eu recomendaria, com certeza, acho que incluiria em todo o preparo de uma equipe de adolescentes. Ótimo, Guilherme. Mais corações se vocês estão gostando da live. Enquanto isso, vamos responder, vamos ver Olha o também. Felipe Machado, né? E aí, Felipe Machado, tudo bem? Tem o Maculan, que fala assim: por meio dos dados podemos analisar o CAE. Vai, Guilherme, esse tu gosta. Christian, tem uma tabela. Lembra dessa tabela, Christian? Sim, me lembro. Que a gente desenvolveu, que está entre os produtos que a Kinetec oferece, aonde eu permito avaliar o ciclo alongamento e encurtamento. Na literatura, o ciclo alongamento e encurtamento é chamado de rigidez, ou seja, o quão rápido eu alongo e encurto a minha musculatura. Isso eu posso fazer por meio de vídeo, então é uma das coisas que entra no teleatendimento, MAC, vou chamar de MAC. E eu posso fazer, inclusive, assim, né? Alguém me manda o vídeo saltando, eu vejo o tempo que a pessoa está lá na parte mais alta, e vejo o tempo que ela está na parte mais baixa, e vejo o tempo que ela demorou para chegar lá em cima, eu faço um cálculo, e eu vejo o ciclo alongamento e encurtamento, e eu calculo a rigidez em kilonewtons por metro, acho que é a unidade. Então, sim, podemos avaliar isso, sim, o ciclo alongamento e encurtamento, e inclusive comparar isso entre atletas, para ver a rigidez da mola, né? O ciclo alongamento e encurtamento, ele é, na verdade, o teste de rigidez das nossas propriedades elásticas musculares. Neuromecânica pura. É, tudo a ver. Uhum. Ok. Aí, aqui temos mais uma colocação, uma pergunta do Felipe Marcondes Almeida. Os movimentos cinemáticos indesejados, quando a causa não é fraqueza muscular, teste de força ideal, a causa pode ser do controle motor? Perfeito. Perfeito. Acho que ele já respondeu, né? Lembra, Christian, que eu te dizia que a gente sempre tem uma dúvida, né? A alteração cinemática é déficit de força ou déficit de recrutamento? Qual dos dois? Sim. Né? Normalmente, se a força está adequada, é um déficit motor. E esse déficit motor, né, neuromotor, vem de uma propriocepção inadequada, onde eu não sei o movimento que eu estou fazendo. A pessoa corre, pula, agacha, ela não sabe que ela está fazendo aquele movimento inadequado. Por quê? Porque os proprioceptores dela não estão adequadamente treinados para passar a informação para o sistema nervoso central dizendo, esse movimento não é o ideal, né? Então isso é um caso clássico, né? A gente tem aí desabamento de arco plantar, é um monte de coisa que a gente já falou aqui, voltando um pouco nas lives, e sim,
né? Se não é força, se a pessoa tem força, o que pode ser, né? Questão de controle motor, ela não tem a informação chegando, isso aí, ela não tem a técnica devido à falta de informação chegando ao sistema nervoso central sobre aquele movimento inadequado. O corpo também praticamente, hoje, né, se fala numa cultura data-driven, uma cultura, né, que está entrando em todos os segmentos, guiada de dados, né? O corpo já era assim, ele tem os seus captores que analisam os dados, né, e já processam como reagir. Então, na verdade, nós somos já data-driven desde que nascemos, né? Isso aí. Fantástico. Aí tem sempre o Eric que pergunta. A pergunta é em relação ao que há a necessidade de realizar o trabalho adequado para este público. Ele fez a pergunta dos adolescentes, né? Sim. Sim. É que ele estava perguntando, acho que se era apropriado. Eu acho que sim, acho que é super indicado, sim, Eric. Acho que com certeza. Aqui o Hélio Mar Fonseca coloca, acho, um referimento, talvez, quando tu falaste do ligamento cruzado anterior quebrado, né? Que depois de rompido, perdemos a conexão nervosa naquela região, né? Isso aí, e nunca mais recuperamos, né? É provado já que todos os atletas que tiveram rompimentos de ligamento cruzado anterior, mesmo após cirurgia, têm déficit proprioceptivo e de controle na articulação. A cirurgia, ela restabelece a estrutura, né? Ela fica ali funcionando, inclusive o ligamento que eles utilizam para substituir o rompido, ele é até melhor que o original, existe a mais tensão. Como estrutura seria melhor, né? Mas a propriocepção é perdida. Então, por que dizem, né? Quem rompe o ligamento cruzado anterior vai romper o outro? Porque é uma falta de propriocepção, não é? É uma falta de controle, né? Não é o problema do ligamento, não é problema de força. Às vezes são pessoas super fortes, sabe? Só que elas não têm controle naquela região para poder não expor o corpo dela àquela situação de estresse inadequado. Então, quem rompe um joelho sempre vai romper o outro se continuar praticando esporte sem estímulos proprioceptivos, né? E que nesse caso não é só fazer equilíbrio em cima de bolinha, né? São exercícios rotacionais com feedback visual, com feedback sensorial, né? Então, eu tenho que ficar girando para um lado para o outro, ensinando essa pessoa a controlar essa articulação durante o giro. Certo. Ótimo. E aí vem o nosso grande amigo Fábio Arbellado, que trabalha principalmente eu conheço o trabalho do Fábio, né? Com pacientes neurológicos, com idosos, né? Ele coloca esta questão aqui: como utilizar essas informações em pacientes neurológicos? Então, Fábio, assim, esses testes que a gente recomenda de saltos, o counter movement e o squat jump podem ser feitos em pacientes neurológicos, tá? Claro, dentro da limitação do paciente, mas podem. Mas eu gosto de avaliar as questões proprioceptivas através das variáveis da marcha, né? A gente sabe que tem duas informações que têm muita relação com questão neural, que é a cadência, que diz respeito a ritmo, e ritmo é uma situação de controle motor clara, né? Ritmo é coordenação motora, né? Tocar uma bateria, um instrumento, é integração motora, neuromotora pura, né? Então, durante a marcha, isso tem muita relação. E também o tamanho da fase de apoio, Christian. Pacientes com déficit proprioceptivo, eles vão ter uma fase de apoio muito aumentada, tá? Por quê? Porque eles têm que ficar mais tempo em contato com o chão, se comunicando com o chão, porque eles têm esse déficit de equilíbrio até saber aonde eles estão para fazer o próximo contato. Então, eles têm uma fase de apoio aumentada. Essas são as duas formas mais clássicas de se verificar questões proprioceptivas em pacientes neurológicos. Análise de marcha. Sim. E isso aí. Sim, o Fábio, inclusive, trabalha com G-Work, daí ele tem essa informações aí, tanto da cadência quanto da fase de apoio. Então, maravilha. Sim. Ótimo. Aí, depois temos o Gamut, que coloca uma pergunta.
primeiro, eu alongo a musculatura antes dos exercícios ou melhor aquecer antes para fazer o exercício? Ótimo. Só mandando alô, porque tem alguns alunos me assistindo aqui dizendo eu sou, então mandar um alô pro pessoal. Eu sei que a gente está olhando o chat com bastante delay, gente, é porque a gente está descendo ele bem devagarinho para responder todo mundo, tá? Então, oi, pessoal que está me assistindo aí, fico muito feliz. Olha só, primeiro alonga a musculatura antes do exercício ou melhor aquecer e depois fazer o exercício? Primeiro, aquecer sempre. O aquecimento, ele aumenta a temperatura corporal, o que aumenta a velocidade das minhas reações enzimáticas musculares. Tá? Então, aquecer sempre. A gente nunca pensa se aquece ou não. Qual aquecimento? O geral e o específico. Geral, corridinha, saltos, assim, para aumentar a frequência cardíaca e a circulação de hemoglobinas até a zona que a gente vai treinar. E o aquecimento específico para lubrificação articular, liberação de líquido sinovial. Então, assim, o aquecimento ele nem se discute, né? A gente sempre aquece. O alongamento. Bom, o alongamento, sempre que nós precisarmos desenvolver tensão em altas velocidades, ou seja, potências, saltos, os ginastas, os saltadores, corredores de alta velocidade, é recomendado que eles alonguem antes do exercício. Só que, cuidado, esse alongamento tem que ser alongamentos breves, né? Até 10 segundinhos. Por quê? Porque se eu permaneço mais de 30 segundos... o que acontece? Eu vou perder força também. Isso pode ser prejudicial para o atleta por algumas horas depois do alongamento. Então, se o teu exercício não exige altas velocidades, produção de força em altas velocidades, alongar não é algo que tem se mostrado na literatura tão eficaz. Mas esses caras que precisam de potência, alongar diminui tensão e aumenta a velocidade da contração muscular. Então, é interessante, inclusive, antes. Né? Todo mundo fala, não alonga antes, mas é que depende, qual o objetivo, né? A gente tem que cuidar, né? A resposta certa das horas incertas é o depende. Ótimo, Gui. Tem aqui o Felipe Marcondes que coloca: a eletromiografia pode relacionar as alterações mecânicas cinemáticos com o controle neuromuscular? Claro, é o padrão ouro para fazer esse tipo de diagnóstico, né? Certo. Com a eletromiografia, principalmente em pacientes neurológicos. É esse o mesmo do paciente neurológico? Não, lá? era o Não? Fábio. O Fábio tem eletromiografia Bom, também. Sim. Então, a eletromiografia é o padrão ouro para a gente identificar esses tipos de déficits, tá? Claro que às vezes a pessoa contrai a musculatura corretamente, mas não faz o movimento, mas a eletromiografia hoje é a melhor ferramenta para a gente ver o padrão de atividade muscular, para ver se ele está condizente com o gesto, né? Tem uns artigos do Stuart McGill que ele fala sobre o contrair e o relaxar da musculatura na hora correta. Então, o que acontece? Mesmo em situações que a gente tem que produzir muita força, se a gente não relaxa a nossa musculatura no momento certo, a gente não ganha potência, não ganha velocidade. O movimento fica, entre aspas, travado, fica exageradamente controlado. Isso no esporte. Mas no caso dos pacientes, o recrutamento muscular aumentado, exagerado, por falta de controle e propriocepção, é o caso de... Cara, agora eu não me lembro o percentual. A galera da dor lombar deve saber melhor que isso. Mas um grande percentual dos casos de dor lombar são por cinesiofobia. A pessoa está com ativação muscular dos músculos abdominais muito alta, dos paravertebrais, e não relaxa, sabe? Sim. Inclusive tem um teste específico para isso no eletromiógrafo com Dewalt, não tem, Cristiano? Sim, sim. O Flex Extension. Colocamos 4 sondas de eletromiografia na região lombar para espinais, e depois o Edgework em cima. A pessoa está reto, vai flexir, ficar em repouso e voltar. E aí que a gente busca? Busca quando ele está em repouso aqui, a região lombar deveria ficar com atividade eletromiográfica baixa, muito baixa, sem dúvida inferior a quando ele estende e quando ele fica em pé. Só que aqui tem problemas de lombalgia, muitas vezes acaba naquele fase de repouso ali, de ficar contraindo. E isso prejudica ainda mais e cria ainda, aumenta problemas lombares, a lombalgia, né?
Então, isso Sim. é um teste eletromiográfico bem interessante de ver, justamente para buscar hiperatividade dos músculos em uma fase que ele deveria estar em repouso. Isso aí. Ok, aí tem de novo espaço Paniagua, que acho que é a Graciela, eu imagino que seja a Graciela Paniagua aqui. A flexibilidade pode interferir na estabilização proprioceptiva, visto que tem pessoas hiperflexíveis, porém encurtadas. De novo, se eu fizer um alongamento, pessoas hiperflexíveis, porém encurtadas, eu acho que a hiperflexibilidade aqui no caso seria a instabilidade articular por diminuição de tensão ligamentar. Então, sim, né? Pessoas hiperflexíveis, elas o que vai acontecer? Pela instabilidade articular causada pela laxidão ligamentar aumentada, sim, elas vão ter uma diminuição de estabilidade articular e controle por diminuição proprioceptiva, né? Afinal de contas, os ligamentos não estão funcionando adequadamente. Então, esse caso, são pessoas que precisam treinar muito bem o controle do movimento, sabe? Movimentos primeiramente lentos, para ajustar o gesto motor, com estabilidade, movimentos segmentares, com implementos leves, né? Coisas que vão me desafiando o sistema motor gradativamente, ensinar o movimento para essa pessoa, e depois, devagarinho, passar para cargas maiores, né? E ainda trazer a questão aqui do alongamento para essa pessoa, no caso da flexibilidade muscular, se a flexibilidade não tiver, o grau de flexibilidade dela não estiver prejudicando as tarefas motoras dela, às vezes flexibilidade demais pode inclusive ser maléfico, né? Um exagero de flexibilidade numa pessoa já com instabilidade ligamentar. Então é uma gangorra aqui que a gente tem que estar lidando, assim, porque tu tem ali uma articulação que é frouxa e um músculo tensionado. Então é complicado, é um caso complicado que essa pessoa teve, né? Eu acho que são problemas difíceis de resolver, né? Olha, a Ana tá aqui também. Ok. A Dani, ó, minha prima aqui, ó. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Ok, aí vem o Maculan, Guilherme, que fala de novo, sim, por meio da análise cinemática, muito bacana, é uma colocação, era do... Sobre o salto lá em cima, né? Sim, sobre... Ok, aí temos depois Ernesto Epifânio. E após quanto tempo de treino o organismo adquire a treinar a habilidade necessária para obter o controle motor por meio do treinamento propriocetivo? Então, não existe um tempo padrão, né? Acho que até aqui... não, aqui não era essa aula que eu estava dando. Existe um tempo padrão, mas em fundamento do treinamento a gente aprende que o número mágico é 4 semanas, né? 4 semanas, no mínimo 30 minutos, por 2 vezes na semana, é o número mínimo mágico para quase todas as capacidades motoras que a gente desenvolve, né? Inclusive, quando a gente periodiza treinamento, a gente faz, né, 3 semanas de alta intensidade, uma semana de menor intensidade, para verificar os efeitos dessas 4 semanas de treinamento. Então, o tempo mágico que se diz para ganhar novas habilidades são 4 semanas. E para ter um desenvolvimento de capacidade física, aí são 12 semanas. São 3 blocos desse, né? São 12 semanas necessárias. São números mágicos que a literatura tem trazido, Christian. Mas depende de cada caso. Individualidade é algo bem relevante nessa hora, né? A Catiana está começando a publicar alguma coisa sobre periodização. Hoje vi alguma coisa dela. É um assunto que acho que tu trata também um pouquinho dentro dos cursos, né, Guilherme? Sim, no de salto tá incluído. E no de corrida que a gente está desenvolvendo também vai estar bem incluído. E, inclusive, isso tem a ver com uma das surpresas que tu vai dar hoje, Christian. Exatamente, pessoal. Então, aqui vocês colocam um pouquinho de corações para o Guilherme compartilhando esta live para os vossos amigos que precisam escutar este assunto, né? Porque, sabe, uma coisa interessante, Guilherme, uma pessoa normal fala, isso já sabia,
um sábio fala, obrigado por me lembrar. Então, se você Isso já aí. sabia, agradece para lembrar e coloca para outros que eventualmente precisam relembrar dessas questões que o Guilherme está colocando. E se você não sabia ainda, bate lá um coração, agradece o Guilherme para compartilhar estas coisas, tá? E daí, deixa eu ver aqui, né? A surpresa eu vou falar, vamos responder. Todo mundo aqui está colocando sempre coisas, né? Tem sempre o Felipe Marcondes Almeida, que ele já colocou algumas perguntas antes, que coloca as correções cinemáticas através de controle motor, a pessoa adquire de maneira voluntária ou involuntária. Então, Felipe, o controle motor ele tem algumas etapas, tá? Que é o seguinte: primeiro, eu estou fazendo um movimento, tá? Do jeito que eu sei. O que acontece? Eu não sei que ele está inadequado, esse movimento. Eu preciso ajustar. Então, a primeira coisa que precisa ter é a correção externa. Eu preciso ter alguém ou alguma coisa me dando feedback de que o movimento está inadequado. São as etapas do aprendizado do motor, tá? O professor Gieira, lá na UX, dá essa disciplina brilhantemente. Os alunos que são da UX aí devem estar lembrando. Então, eu preciso de alguém do lado de fora me falando, é assim, é assado, é assim, é assado, não faz assim. Ou um espelho, ou alguma coisa tocando em mim, feedback sensorial também é muito eficaz, tá? Essa é a primeira etapa do aprendizado motor, né? Que é o feedback externo. Depois, eu começo, quando eu desenvolvo a minha própria percepção, olha só que demais isso. Quando eu desenvolvo a minha própria percepção, o meu próprio corpo começa a me dizer que eu não estou na postura certa. E eu começo a perceber, não, peraí, eu sei que eu errei. E aí entra o momento da autocorreção, que aí entra a questão voluntária. Eu preciso perceber que eu estou errando. Antes eu não percebia, alguém me falava. Agora eu desenvolvi a capacidade de perceber que eu estou errando. Né? É demais isso, eu não preciso mais ter alguém me falando, porque eu desenvolvi tanto a minha própria percepção que eu sinto, algo me diz que eu estou fazendo aquilo errado. Isso é autocorreção. Até que vem a autocorreção involuntária. O meu próprio movimento é e daí a gente tem depois os circuitos neurais. A gente pode um dia falar disso também aqui, falar de controle motor. Tem os circuitos que nos falam, que daí o engrama. Eu montei o engrama. Eu já sei o movimento ideal. E agora eu vou criando as autocorreções automáticas. Eu vou ajustando o meu movimento, eu faço ele sempre certo, mas cada vez mais preciso e dentro de situações cada vez mais adversas. Por isso que dentro da periodização para controle motor, a gente sempre usa isso. O movimento puro ou o movimento estável, né, isométrico, enfim. Depois, em superfície instável, porque eu coloquei o desafio a algo que vai me perturbar, então eu estou evoluindo junto com o meu controle motor. Depois, as instabilidades externas, movimentos segmentares, implementos leves, coisas que dificultem a minha tarefa. Para quê? Para que mesmo sob adversidades, então numa situação não ideal, eu consiga fazer o movimento. São as etapas bem clássicas do controle motor. Inclusive, esses dias eu estava lendo um livro aqui que se chama 1 bilhão de neurônios, que fala tudo direitinho, assim, maravilha. Recomendo. Ótimo, 1 bilhão de neurônios. Isso. Ok, obrigado, Guilherme. Então, vamos para frente. Tem o Serginho, vôlei de areia. SNC não controla mais essa região? Deve ser Sérgio, deve ser o Sérgio que a gente fez consultoria, tá? Sérgio, o seguinte, o sistema nervoso central, ele é que vai dar o comando, tá? E vai centralizar, integrar e interpretar essas informações. Mas boa parte dessas informações acontecem a nível periférico. O reflexo do fuso muscular, por exemplo, ele é a nível medular. O ATG também é a nível medular. Então, algumas coisas são até involuntárias. E só o treinamento vai me trazendo isso, né? Tem certas coisas que eu não consigo voluntariamente estar corrigindo. A flexibilidade é o exemplo clássico. Né? Eu não consigo assim, eu quero ficar mais flexível. Não consigo. Agora, eu quero ajustar o meu movimento. Se tiver alguém me ajudando, eu posso conseguir. Então, tem diferentes aspectos que são um pouquinho integrados, periférico e central, e outros que o central comanda, e outros que só o periférico é responsável. Depende da situação, do caso, do movimento. Guilherme, o Maculam faz uma outra pergunta sobre
Professor, fale um pouco sobre o PSDA, primeira sensação de alongamento e sistema neural. Olha só, eu nunca ouvi essa expressão, Maculan. Gostaria de aprender junto, né? Acho que aqui a gente está compartilhando coisas bem interessantes. Primeira sensação de alongamento e sistema neural. Ó, eu falei antes sobre a flexibilidade e o fuso muscular. O fuso muscular percebe o alongamento do músculo, passa essa informação para a medula devolve a esse músculo a informação de contração. Se isso tem relação com essa primeira sensação de alongamento, acho que é uma coisa que a gente poderia até, inclusive, trocar essas figurinhas. Não conheço, gostaria muito de aprender a respeito. Olha só que interessante, PSDA. Nunca ouvi essa expressão. Ótimo. Muito bacana. Obrigado por compartilhar.